Sou filho de Herodes, grande. Me casei com a esposa do meu irmão. Desde então não tenho mais sossego. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Na sombra dos eventos históricos que mudariam o mundo para sempre, um homem governava com mãos de ferro. Conhecido como Herodes Antipas, ele governou sobre a região da Galileia e Pérea durante a vida adulta de Jesus. E ele é lembrado por sua crueldade, ambição e pela sua parte na condenação de Jesus à cruz. Mas quem era esse homem e como ele se encaixa na história da salvação? Descubra aqui neste vídeo a história intrigante sobre Herodes Antipas, o inimigo oculto de Jesus Cristo. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas, curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Herodes Antipas foi um tetrarca da Galileia e da Pérea nos tempos do Novo Testamento. E ele é conhecido principalmente por seu envolvimento na morte de João Batista e no julgamento de Jesus. Antipas era o filho mais novo do rei Herodes o Grande e Maltace. Ele tinha 2 irmãos que também são mencionados na Bíblia, Herodes Arquelau e Herodes Felipe. A Bíblia não diz se Herodes Antipas teve filhos, mas diz o nome dos descendentes de seus irmãos, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Entre todos os Herodes, Antipas é considerado por muitos estudiosos o mais capacitado e também o mais detestado pelo povo dentro da dinastia herodiana. E acredita-se que Herodes Antipas nasceu em aproximadamente 20 a.C. Sua mãe, a samaritana Maltace, era uma das 10 esposas do seu pai. Portanto, por parte de mãe, Antipas tinha origem samaritana e por parte de pai, ele tinha origem endomita. Antipas foi criado em Roma junto com seu irmão Arquelau e certamente eles foram ensinados a respeitarem os valores pagãos do império e ter desprezo pelos valores do povo judeu. Herodes o Grande deixou em testamento a divisão do seu reino entre os seus 3 filhos. Herodes Arquelau ficou com a parte principal, recebendo a Judéia, Samaria e Idumeia. Antipas herdou a tetrarquia da Galileia e da Pérea. Já Herodes Felipe recebeu alguns territórios que ficavam a norte do Mar da Galileia e por conta dessa divisão fragmentada, nenhum dos filhos de Herodes o Grande recebeu o título de rei. E por isso, Herodes Antipas ficou conhecido como Herodes o Tetrarca. Tecnicamente, um tetrarca era um governador que administrava a 4ª parte de um reino. Porém, esse título também é aplicado para se referir a governantes menores. Herodes Antipas teve um relacionamento amoroso com Herodias, a mulher do seu irmão Felipe. Quando João Batista soube da união deles, ele não aprovou e pregava contra aquela união. Herodias e Antipas ficaram enfurecidos com a não concordância de João Batista. Antipas então prende e amarra João Batista, colocando-o na prisão por causa de Herodias, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Antipas queria matar João Batista, mas ele tinha medo do povo, porque o povo o considerava profeta de Deus. Herodias tinha uma filha que se chamava Salomé, do seu primeiro casamento. E o tempo se passa, e no dia do aniversário de Antipas, ele fez uma grande festa. Naquela época, era costume as pessoas levarem presentes exóticos para o rei ou para o governante. E o dono do presente que mais chamasse a atenção do aniversariante
teria um desejo realizado. Na festa de Antipas, seus convidados eram os homens da alta sociedade religiosa e política daquela região, e vários presentes lhe foram apresentados. Porém, a sua esposa Herodias coloca em prática o seu plano para conseguir a morte de João Batista. Herodias, então, manda sua filha Salomé fazer uma dança sensual para seduzir Antipas. E assim, Salomé dançou sensualmente para o seu padrasto. Antipas ficou encantado com a performance da sua enteada, e ele elegeu a dança de Salomé como seu melhor presente. E disse Antipas sob juramento: Salomé, pede o que você quiser. Influenciada por sua mãe, Salomé disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Neste momento, Herodes Antipas ficou abalado com o pedido da sua enteada. Porém, o orgulho de Antipas era muito grande, pois em vez de recusar o pedido de Salomé e passar pela vergonha diante dos seus convidados, Herodes Antipas resolveu ordenar a morte de um inocente. E o tempo se passa. Depois desse fato, em uma determinada ocasião em que Jesus pregava a palavra de Deus pela região da Pérea, a caminho de Jerusalém, ele recebeu um aviso dos fariseus da localidade que Antipas queria matá-lo. E Jesus prontamente lhes responde: vão e digam àquela raposa que expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. A perversidade de Antipas era bem conhecida entre todos, e o próprio Jesus advertiu os seus discípulos sob a sua influência e moral. A expressão raposa serve para indicar como aquele governante era desprezível e malicioso, ou seja, alguém sagaz, mas insignificante diante dos desígnios de Deus. E depois desse episódio, Antipas é mencionado mais uma vez com destaque na Bíblia por ocasião do julgamento de Jesus. E aconteceu que Herodes Antipas estava de visita em Jerusalém no momento em que Jesus foi preso. A sua presença em Jerusalém provavelmente foi uma estratégia política para permanecer nas boas graças dos judeus por meio da demonstração de respeito pela Páscoa judaica. E quando Jesus foi levado à presença do governador Pôncio Pilatos, ele afirmou: não vejo neste homem crime algum. Mas mesmo assim, Pilatos precisava também agradar os líderes judeus. E quando ele soube que Jesus nasceu na região da Galileia, Pilatos viu uma possibilidade de escapar daquele problema. Ele então enviou Jesus a Antipas, alegando que Jesus era da jurisdição de Herodes Antipas. E ao ver Jesus, Antipas alegrou-se, não por estar preocupado com o bem-estar de Jesus, ou por querer fazer alguma tentativa real de descobrir a verdade ou inverdades sobre as acusações levantadas contra Jesus pelos sacerdotes e pelos escribas. Na verdade, Antipas queria, ele mesmo, presenciar um milagre de Jesus. Antipas interrogou Jesus com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu uma só resposta, não dando assim nenhum divertimento para este adúltero e assassino. Antipas, desapontado com a reação de Jesus, zombou e ridicularizou dele, vestindo-o com um manto esplêndido e depois mandando Jesus de volta a Pilatos. O desprezo de Antipas por Jesus era óbvio, porém, Antipas não podia condenar Jesus, e ele então manda dizer a Pilatos que ele também não achava em Jesus nenhuma culpa. Pilatos e Antipas, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. E com isso,
vemos algo de verdadeira natureza nesse homem que maltratou e humilhou alguém que era, segundo as suas próprias palavras, inocente. E tudo isso numa tentativa de preservar uma boa posição política junto aos sacerdotes e escribas. Herodes Antipas teve uma vida atribulada, tanto no ambiente familiar como na política, por causa da sua união ilegal e pecaminosa com a sua cunhada Herodias. A Bíblia não relata o que aconteceu com Antipas após a crucificação de Jesus. Porém, achamos alguns relatos históricos extrabíblicos que dizem que o ciúme e a ambição da então dominadora Herodias finalmente arruinou a vida de Antipas. E em 37 depois de Cristo, o novo imperador Calígula ordenou a transferência dos territórios do então falecido Herodes Filipe para Herodes Agripa I, e concedendo a Agripa I o título de rei. A ambiciosa Herodias repreendeu seu marido dizendo que foi por causa do desleixo dele que ele não recebeu o reinado. O argumento de Herodias era que Antipas já era o tetrarca e por isso ele era quem deveria ser o rei. E ela sugeriu ainda que Antipas tinha que ir a Roma e reivindicar o reinado. E depois de muita pressão, Antipas cedeu às vontades da sua esposa e foi a Roma reclamar com o imperador. Porém, a informação chegou até os ouvidos do seu sobrinho, o rei Agripa I, que imediatamente enviou uma carta ao imperador Calígula acusando o seu tio de estar conspirando contra Roma. O imperador, então, destituiu Antipas de suas funções como tetrarca e confiscou as suas riquezas. Herodes Antipas governou por 34 anos e foi deposto e exilado pelo imperador romano Calígula em 39 depois de Cristo. Ele foi enviado para viver em Lugdunum, que hoje é a atual Lyon, na França. Não se sabe se Herodias também foi exilada ou se ela morreu antes disso. A crueldade e a ambição de Herodes Antipas o levou a uma morte trágica, mas nunca foi revelado como ele realmente morreu. A história de Herodes Antipas é uma lição sobre o poder e suas consequências. Ele foi um governante ambicioso e impiedoso, cuja história é lembrada apenas pelos horrores que ele causou e pelos inocentes que ele condenou. Antipas foi um monstro que se alimentou do sofrimento dos outros e da destruição de vidas inocentes. A pergunta que fica é: como alguém pode cair tão profundamente na escuridão e no mal? Qual é o preço da ambição desmedida e do poder absoluto? A história de Herodes Antipas é um alerta para todos nós de como é fácil cair nas armadilhas do poder e do ódio. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.